Filho de Antônio Teixeira Lima e de Laudimira Teixeira Lima, Roberval Teixeira Lima, o Rubinho, nasceu dia 22 de maio de 1943 em Planalto, no interior de São Paulo. Caçula de 9 irmãos, tem descendência de baianos. Minha descendência é de baianos, né? Meus pais eram baianos, minha mãe e meu pai. E vieram para São Paulo com 3 filhos, né? Rubinho começou a jogar futebol por volta de 8 anos de vida em brincadeiras de rua. Eu me lembro que eu devia ter uns 8, 10 anos e eu já brincava no meio da rua e despertava a intenção para futebol. Porque a minha família, ninguém jogou futebol, só eu. Ainda adolescente, Rubinho tem reconhecida sua habilidade para o futebol por Hélio Gardini, que já havia jogado no Palmeiras. Rubinho foi levado em 1957 para treinar na base do Verdão, na capital paulista, onde permaneceu por 5 anos. Transformando a lealdade em padrão, sabe sempre levar de vencido e mostrar que de fato é campeão. Tinha 13 anos de idade, eu fui levado por um amigo, Hélio Gardini, nunca mais eu vi, para a Sociedade Esportiva Palmeiras, onde fui aprovado e dali me tornei profissional. Só que eu nunca joguei no titular do Palmeiras, eu fui de categoria de base. Eu convivi com vários jogadores famosos da época, o Júlio Botelho, né? Foi um dos maiores pontas do mundo, Djalma Santos, o melhor lateral do mundo. E depois tive o Milton Medeiros, o canhotinho, né? Que foi um dos grandes jogadores do Brasil, e muitos outros, né? Como Ademir da Guia. Após o Palmeiras, Rubinho jogou no Mirassol, seguindo para diversos outros clubes, como no Botafogo de Ribeirão Preto, de 1964 a 1965. Porque assim que cheguei no Botafogo, houve uma excursão para o exterior. Nós participamos de um torneio pentagonal do México, que começou no México e terminou em São José da Costa Rica. E eu fui muito importante naquela excursão, fiz os gols principais do Botafogo na vitória desse torneio. Eu fiz o gol contra o Saprissa, fiz o segundo gol, aonde o Botafogo se tornou campeão do torneio pentagonal do México. Isso para mim é uma lembrança muito grande e eu tenho orgulho disso até hoje. Eu sempre fui meia esquerda, né? Joguei com a camisa número 10 muitos anos, mas eu tinha uma facilidade assim de jogar em outras posições. Por exemplo, o treinador às vezes me botava como ponta direita, como ponta esquerda, né? E por incrível que pareça, apesar da minha estatura ser pequena, eu joguei até de centroavante. Eu me lembro que os treinadores, eu tinha uma facilidade para jogar em qualquer posição, mas a minha posição de origem mesmo foi meia esquerda. Com títulos de campeão pelo Mirassol, Olímpia, Botafogo de Ribeirão Preto e Fernandópolis, Rubinho parou de jogar futebol em 1973, tendo como último clube o Vasco da Gama de Americana. Passou a trabalhar na agência do Banco Noroeste em Guarulhos. Trabalhei 9 anos no Banco Noroeste. Fui convidado por um amigo a trabalhar na seção de expedição e trabalhei por 9 anos no Banco Noroeste de São Paulo. Após quase uma década afastado dos campos de futebol, Rubinho retornou como auxiliar técnico do América Futebol Clube em São José do Rio Preto. O meu início de carreira como técnico de futebol foi no América de São José do Rio Preto. Eu fui jogador do América em 70, em 71 e depois fui ser o treinador auxiliar do treinador da equipe de cima. O Atlético Penapolense, o nosso
nosso Pantera da Noroeste. Tu és forte, tu és gigante, tens história que nos engrandece. 1985. Rubinho chega a Penápolis para ser técnico do Clube Atlético Penapolense CAP. Eu me recordo que em 85 eu fui chamado pelos dirigentes do CAP, era o Lair Caputo na época, e fui treinador. O CAP estava numa situação meio difícil na segunda divisão, quase caindo para a terceira. Então o Rubinho a gente conheceu em 1985, né? Eu já narrava futebol na Difusora, comecei na Difusora em 83, né? E em 85 chegou o Rubinho aqui em Penápolis para dirigir o CAP. O CAP disputava o Campeonato Paulista, vivia um momento muito difícil naquela oportunidade, em 1985, perdeu vários jogos, corria risco de sofrer rebaixamento. E o Rubinho chegou em 85 com a missão: tirar o CAP do rebaixamento. Na época, nós tínhamos uma novela que estava sendo exibida na época, o Roque Santeiro. E o Roque Santeiro era uma novela que falava um pouco sobre milagres que o Roque Santeiro, por isso o nome Roque Santeiro, né? E nós apelidamos o Rubinho porque ele acabou salvando o CAP do rebaixamento. Então ele virou Rubinho, o nosso Roque Santeiro. Em Penápolis, Rubinho também ajudou no encaminhamento de vários jogadores da cidade para outros clubes. Olha, o Ted foi eu que indiquei para ir para o América. O Márcio Florencio foi um dos que eu indiquei também. O Amaral, ponta esquerda, que jogou até no México, eu que indiquei para o Amaralzinho, indiquei. Tem muitos, o Macaia, né, foi outro jogador, o G. Enfim, tem muitos jogadores aqui do CAP que eu treinei, levei para o América, levei para o União São João de Arara. O Rubinho é uma pessoa, assim, num caráter muito grande, entendeu? Um excelente treinador. Na época, inclusive, como ele tem uma técnica refinada, então ele ensinava isso principalmente para os atacantes, entendeu? E eu tive a oportunidade de jogar com o Rubinho no Tupã. O Rubinho foi meu treinador e os treinamentos dele eram altíssimo nível e sempre foi uma pessoa muito bacana para lidar, entendeu? Uma pessoa prestativa, tudo que você precisasse dele e ele amparava, entendeu? E o treinamento dele foi sempre baseado na técnica, né? Porque eu fiquei sabendo com os jogadores que jogou com ele do passado que ele tinha uma técnica refinada, então ele procurava repassar isso aí pra gente. Desde sua chegada a Penápolis na década de 80, Rubinho permanece vinculado e com domicílio na cidade, além da parte esportiva. Casou-se com a penapolense Rosemara Aparecida da Cruz. Em 86, que eu conheci a Rosemara, né? Conheci o Rubinho, eu trabalhava na lotérica, né? Cantinho da Sorte, chamava a lotérica, ali na Mário Sabino. E ele frequentava muito o bar da mamãe, aí ele ia fazer jogo nessa lotérica. Aí a gente começou a se conhecer e eu gostava muito de futebol, né? Meu ídolo é o Zico, né? Aí me chamou a atenção, né? Que ele era técnico do CAP na época. Aí a gente começou a se conhecer, eu comecei a frequentar o estádio, coisa que eu não ia, né? Que eu era nova na época. Estava fazendo 18 anos, na época conheci o Rubinho. Aí foi assim, a gente foi se conhecendo, né? Aí começamos a namorar em 86, no carnaval de 86. E logo em seguida, dali um ano, casamos, né? E hoje estou aqui em Penápolis, desde aquela época, por intermédio dela. Rubinho e Rosemara tiveram 3 filhos: Maiara, Victor Hugo e Lucas Gustavo, todos nascidos em Penápolis. Tive a oportunidade de conviver mais com o Rubinho na época da gestão do prefeito Dr. Firmino, que eu fui ser secretário de comunicação, tinha um projeto esportivo e o projeto poderia acabar porque eu não tinha mais tempo.
convidei o Rubinho e ele desenvolveu o trabalho melhor que eu. Todo o seu conhecimento, ele transmitiu aos jogadores, a sua humildade. Então isso é pontos importantes, marcantes do Rubinho, a sua simplicidade. É um treinador conhecido nacionalmente, um jogador também de destaque e foi realizar um trabalho social aqui em Penápolis. Então isso foi muito marcante para mim. Falar do Rubinho foi um grande amigo. Nós convivemos por um bom tempo na área de futebol, ele como treinador e eu também. Então o Rubinho é uma pessoa que, é aquele ditado, né? É chover no molhado, porque ele é uma pessoa muito boa, grandiosa, de coração do tamanho do mundo, né? E boa família, inclusive os filhos, ou o filho, um deles jogou bola comigo, futebol, e o Rubinho sempre nos ajudou. Inclusive na época dos juniores, uma oportunidade eu estava muito ocupado com muita carga, e ele foi um dos meus auxiliares. O Rubinho foi uma pessoa que eu conheci, ele jogava futebol, saiu do Palmeiras, veio para o interior, para o América de Rio Preto, Mirassol e Fernandópolis. Jogava contra o Penapolense. Eu ainda era garoto, ia no campo e ali eu conheci o Rubinho. Depois disso daí, nós viemos, eu como técnico e ele técnico de várias equipes que ele teve, nós enfrentamos algumas vezes. Aí eu sei que, pois ele trabalhando em Penápolis, trabalhou com criança, teve um trabalho muito positivo, muito útil, certo? E eu convidei, quando eu fui para Angola, eu convidei se ele quisesse fazer parte da nossa equipe. Trabalhamos junto, foi muito útil. O Rubinho é uma pessoa muito comunicativa, muito prestativa e dentro do campo, como treinamento, uma capacidade enorme de corrigir os detalhes, corrigir as qualidades que podia melhorar de um jogador, finalização, porque ele foi um jogador, ele era ambidestro. Então ele tinha facilidade para bater na bola, de qualquer parte que tinha. Então esse treinamento ele fazia com muita capacidade, ele tinha paciência, ele tem, além da condição dele, tem aquilo que é necessário, uma comunicação e fazer o atleta entender da melhor maneira possível. O que eu admiro no meu pai é o caráter dele. Então, tudo que ele faz, ele é muito verdadeiro, ele é uma pessoa muito justa. E isso não só profissionalmente, mas na vida dele. Então, tudo que é feito com ele, tudo que você combinar com ele, tem que ser no horário, tem que ser do jeito certo, tem que ser da forma justa. Então isso trouxe para mim uma educação que eu levo para mim também, e muitas pessoas falam que eu até me pareço com meu pai nesse sentido. Então o caráter do meu pai, se ele falou, tá falado. Geralmente não tem dois caminhos, ele falou, tá falado, então esse caráter dele, a verdade que ele traz, é o que mais me admira nele. Falar do meu pai, graças a Deus só vem coisas boas na cabeça, tanto para mim, né, quanto para todo mundo que o conhece, que já conviveu com ele. Desde o princípio, desde pequeno, acompanhei ele nos campos de futebol, nos treinamentos, nas pré-eleições, nos jogos do CAP, do próprio Penapolense aqui, depois mais tardar em outros clubes também, sempre estando ali com ele, acompanhando ele, né, nessa carreira e nessa jornada. Infelizmente não consegui ser jogador de futebol, não segui essa carreira aí que acredito que para ele seria um grande sonho, né? Mas a partir disso, a partir desses momentos com ele, eu me tornei quem eu sou. Sou professor de educação física hoje, graças a ele, seguindo esses passos dele. Ali que eu aprendi a gostar do esporte, a amar o esporte, principalmente o futebol, né? Aprendi a ser palmeirense também com ele, principalmente a ser homem, meu pai me ensinou, né? A ter honestidade, a ter hombridade, a respeitar todo mundo, a saber aí se colocar perante a sociedade, ter o nosso lugar aí e sempre ser honesto acima de tudo. Então isso que o meu pai vai deixar pra gente. O que eu gosto mais do meu avô é que ele me dá tudo e que ele sempre faz as coisas que eu peço. Ele fez eu aprender a andar de bicicleta sem rodinha e eu amo ele.
Na carreira como técnico de futebol, incluindo passagens por mais de 20 equipes, com conquistas de títulos de campeão pelolinense, pirassununguense, paraguaçuense, Rubinho também tem orgulho especial de ter ajudado a revelar um dos maiores jogadores do mundo. O Roberto Carlos, o maior lateral do mundo, saiu das minhas mãos. Se eu contar a história do Roberto Carlos para você, você vai acreditar. Roberto Carlos, eu fui assistir um jogo em Santa Gertrudes. Ele é daquela região ali de Marília, daquele lado ali. E eu fui assim e vi esse menino jogando como quarto zagueiro. E eu recomendei ele para Adailton Ladeira, que foi jogador do Guarani, famoso também, e trabalhava comigo. E eu falei para o Laírton Ladeira dele. Aí o Laírton Ladeira falou: Rubinho, quarto zagueiro, baixinho. Eu falei: mas ele pode ser um grande lateral esquerdo, porque ele é canhoto. É o Roberto Carlos. É com grande alegria que nós estamos aqui participando desse momento tão especial na vida do Rubinho, de todos nós, que tivemos a oportunidade em, ao seu lado, aprender os valores da vida, os valores do futebol. Eu, como um ex-atleta, né? A gente costuma brincar, pega de pau ou monte quiabo, como era goleiro. Aprendi bastante com o Rubinho, uma pessoa maravilhosa, especial. E quero aqui testemunhar da sua importância para o esporte amador de Penápolis, até mesmo para o profissional, o Rubinho, que fez carreira nesse ramo. Então, Rubinho, minha consideração, minha gratidão pela amizade e pelos ensinamentos. Grande abraço. Perto de completar 80 anos de vida, Rubinho ainda mostra habilidade dentro de campo, jogando futebol em Penápolis. Eu ainda jogo num bom nível. Se você quiser ter testemunha, é só ir lá no Greco, saber no próprio Lago Azul, né, onde eu pratico meu esporte. E eu falo para meus amigos que a todo segundo eu tenho que agradecer a Deus. Porque nunca escondi minha idade. Eu vou fazer 80 anos em maio, dia 22. E ainda tenho forças, graças a Deus, com os amigos que eu tenho aqui em Penápolis, que me estimam, gostam de mim, eu gosto deles. E eu fico agradecido a Deus, porque você tem que agradecer a Deus, né? Bola tocada para Rubinho, Rubinho dominou, invadiu, saiu o goleiro, Rubinho olhou, tocou, é gol! Gol! É do Cap! É de Rubinho! Rubinho, o nome da emoção! Rubinho, o cidadão penapolense Rubinho, é o nome da emoção, o nome do gol!